Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre saúde mental e espiritualidade, ou seja, como equilibrar, né, esses dois elementos, e vamos também tentar entender um pouquinho se perturbações de ordem psíquica podem ser consideradas como coisas espirituais, né? Antes de começar o vídeo, não se esqueça de clicar aí no curtir se você já conhece o nosso trabalho, de compartilhar com seus amigos, compartilhar nas suas redes sociais e ajudar aqui o nosso canalzinho a crescer e a beneficiar outras pessoas. Bom, vamos tentar iniciar aí a nossa exposição aqui pensando o seguinte: os meios religiosos e os meios esotéricos, os meios pseudo-esotéricos, os meios neo-espiritualistas, etc., eles são meios propensos a agrupar pessoas com uma baixa saúde psicológica, né? Isso aí tem uma série de motivos diferentes. Não é a pretensão desse vídeo falar sobre esses motivos, né? Porque esses meios acabam juntando pessoas com baixa saúde psicológica, mas tem a ver aí com uma série de fatores, né, que qualquer dia nós até podemos falar sobre eles. Mas assim, o fato é que, em geral, ambientes religiosos, ambientes esotéricos, ambientes pseudo-esotéricos especialmente, ambientes neo-espiritualistas especialmente também, são meios bastante propensos a agrupar pessoas com uma baixa saúde psíquica, né? E aí, muitas vezes, infelizmente, né, pessoas com problemas psíquicos sérios acabam tendo seus problemas piorados nesses ambientes, né? E aí tem uma série de fatores que motivam ou que explicam essas pioras, né? Às vezes são ambientes geridos aí por pessoas ignorantes ou igualmente desequilibradas, né? E essas pessoas ignorantes e igualmente desequilibradas, elas acabam, digamos assim, conduzindo, né, outras pessoas que também têm problemas psíquicos a pioras, né? A pioras significativas ou até a surtos que acabariam sendo evitados longe desses ambientes insalubres, né? Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes pessoas com problemas psíquicos, né, elas acabam tendo pioras em ambientes que se dizem aí ambientes religiosos, ambientes espirituais, etc, 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 né? E aí nós vamos entender um pouquinho o porquê dessas pioras, né? Em geral, esses ambientes eles veem visões, delírios, fábulas, a desconexão com o mundo real, a criação de realidades fantasmagóricas e alternativas, e coisas que, em geral, seriam vistas como problemáticas, né, em ambientes comuns. Então, nesses ambientes, essas coisas elas são vistas como coisas normais e até como coisas desejáveis, né? Então, por exemplo, uma pessoa tem aí uma visão ou escuta vozes ou coisas assim, num ambiente comum aquilo seria visto como problemático, mas nesses ambientes a pessoa é até estimulada, às vezes ela é dito a ela que ela tem dons, ou que ela tem poderes, ou que ela tem que desenvolver uma pretensa mediunidade, ou coisa do tipo, né? E é uma coisa muito interessante também, é comum que esses grupos eles façam passar por loucos aqueles que estão bem equilibrados, né? Então eles taxam aqueles que não foram contaminados pelos seus delírios como se fossem pessoas involuídas espiritualmente, né? Ou seja, eles veem as pessoas que não têm esses delírios, essas visões, esses ataques histéricos, esses transes
enfim, de toda a ordem, como pessoas que não teriam uma evolução espiritual. Então são pessoas menos evoluídas ou até involuídas espiritualmente, né? E um outro caso sério nesses ambientes é a mania de dar diagnósticos espirituais, né, a problemas psiquiátricos. Então chegam a pessoas com transtorno de ansiedade, com síndrome do pânico, com depressão, com psicastenia, com alucinações, etc. E elas são desestimuladas a procurar tratamento psiquiátrico adequado, né, para tratar espiritualmente tais problemas, né? E aí esses problemas eles acabam sendo atribuídos a encostos, a obsessores ou até uma necessidade de desenvolvimento mediúnico. E aí há alguns conselheiros espirituais, né, que afirmam que os remédios psiquiátricos seriam para dopar as pessoas e que seriam algo similar aí a um entorpecimento provocado por drogas ilícitas ou álcool, né? E isso é um absurdo, isso é uma burrice enorme, né? Então a ignorância completa em relação ao funcionamento da bioquímica cerebral, né, e da necessidade que existe às vezes da utilização desses fármacos, que são os remédios psiquiátricos, para a estabilização e normalização, pelo menos parcial, desses processos de funcionamento da psique humana, é a raiz de se afirmar essa estupidez irresponsável, né? Essa afirmação de que a pessoa que toma remédio psiquiátrico é uma pessoa dopada, que remédio tarja preta é igual a droga, né, a drogas ilícitas ou a álcool, etc. Isso é um absurdo, isso é uma estupidez irresponsável de quem não conhece daquilo que está falando. Na verdade, esses medicamentos, esses remédios, eles servem única e exclusivamente para suprir necessidades que estão desequilibradas no cérebro e para fazer com que o cérebro volte ao seu funcionamento habitual, normal, ou pelo menos parcialmente normal, uma vez que, infelizmente, a eficácia dos medicamentos psiquiátricos não é uma eficácia assim total, né? Aliás, poucos são os remédios que têm eficácia total, mas devido até à complexidade do nosso cérebro, os remédios psiquiátricos eles são daqueles que têm às vezes resultados menos desejáveis do que as outras áreas que são, por exemplo, áreas mais simples do nosso corpo, né? Então, dito isso, se você sofre de depressão ou se suspeita que sofre, né? Se você já teve crise de pânico, se você já teve crise de ansiedade, se você já teve algum tipo de alucinação visual ou auditiva, não acredite que isso é espiritual, tá? Procure um psiquiatra, faça terapia, tome a medicação indicada, não vá na conversa de palpiteiros pseudo-espirituais, tá? Não vá na conversa de qualquer lugar que você vai e as pessoas, não, isso é espiritual, isso aí é sua mediunidade, você tem que desenvolver, você tem que ser iniciado, etc, etc, etc. Não vá nesta conversa, né? Procure um psiquiatra, procure um profissional de saúde, um médico, e trate adequadamente esse tipo de coisa, né? Vida espiritual verdadeira não tem relação com ter ou deixar de ter distúrbios psiquiátricos ou com fenômenos psicológicos aberrantes, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você pode ser uma pessoa altamente espiritualizada, você pode ser um grande sábio, você pode ser um grande santo, né? Você pode ser uma pessoa dotada de todas as virtudes, de todos os poderes de um grande sábio e de um grande santo. E mesmo assim sofrer de depressão, sofrer de ansiedade, sofrer de pânico. Da mesma forma como você pode sofrer de resfriado, você pode ter diabetes, você pode ter pneumonia, você pode ter câncer, enfim. Da mesma forma como você pode ter esses problemas de saúde, você também pode ter problemas psiquiátricos. Isso não é nenhuma fraqueza, não é falta de desenvolvimento espiritual, isso não se cura com reza, não se cura com passe,
não se cura com ritual, não se cura com iniciação, uma vez que isso aí é algo ligado à nossa individualidade presente, à nossa materialidade, né? E não tem ligação nenhuma com ser ou deixar de ser evoluído espiritualmente, né? Não é nenhuma vergonha você ir ao psiquiatra, então não tenha vergonha de ir ao psiquiatra, não tenha vergonha de tomar remédios psiquiátricos que sejam receitados pelo seu médico psiquiatra. Esses remédios, eles são remédios como todos os outros, né? São necessários como todos os outros e não diminuem ninguém. Não é porque você é uma pessoa espiritualizada, não é porque você é uma pessoa intelectualmente desenvolvida, não é porque você é uma pessoa que é ornada de todas as virtudes que você deixará de ter problemas de saúde, tanto de saúde psíquica quanto da sua saúde física. Enfim, são problemas de saúde que todos nós estamos sujeitos e que todos nós precisamos tratar adequadamente, sem mistificação, sem invencionice, sem delírios, ok? Então, não tenha vergonha de tratar e não misture, né, a sua saúde psíquica com desenvolvimento espiritual. Aliás, quanto mais realistas nós somos, quanto mais objetivos nós somos em tratar as coisas como elas devem ser tratadas, melhor é a nossa vida espiritual efetivamente, porque nós temos uma consciência mais ampla, mais realista, mais racional da realidade. Lembre-se que vida espiritual muitas vezes vai tratar de conceitos suprarracionais e não conceitos irracionais. Ou seja, a suprarracionalidade, ela está acima da racionalidade, mas ela não nega a razão, ela não nega a racionalidade. Então, uma pessoa espiritual, uma pessoa intelectualmente desenvolvida ou espiritualmente desenvolvida, ela não vai negar, né, os progressos e as realidades que são trazidos pela racionalidade. Então, a medicina é um progresso que nos é trazido pela racionalidade, pelo estudo, pela pesquisa do mundo manifesto, pela pesquisa das coisas tangíveis, né? E nós não podemos e não devemos desprezar essa realidade e não podemos lidar de forma irracional ou de forma subracional com o nosso psiquismo, com aquilo que nos afeta psicologicamente, com aquilo que afeta a nossa saúde. Ok? Então, fica aqui o meu recado. E se você se interessa pelo assunto, se você gosta do assunto, se você quer compreender melhor o assunto, eu tenho aqui alguns livros para recomendar para você. Então, primeiro, História da Psiquiatria, uma avaliação do pensamento e da prática psiquiátrica desde os tempos primitivos até o presente, do Franz Alexander e do Sheldon Selesnik. Então, tá aqui, ó, História da Psiquiatria. Não é um livro novo, mas você deve encontrar aí em alguns bons sebos, né? Um outro livro que eu acho muito interessante é esse livro aqui, né? Lições de Psiquiatria, do J. Caruso Madalena. Também não é um livro muito novo, mas você encontra esse livro aqui, Lições de Psiquiatria. Outro livro interessante é Psiquiatria, Propostas, Notas e Comentários. Na verdade é uma coletânea, né, de alguns artigos. Então assinam Carol Sonnenreich, Jordana Estevão e Luiz de Moraes Altenfelder Silva Filho. É um livro muito interessante esse livro aqui. Esse livro é o que eu li mais recentemente. E se você, digamos assim, gosta de ter um livros para consulta, né, desses temas, então aí eu recomendo esse bitelão aqui, ó, o Compêndio de Psiquiatria. Esse aqui é um livro que é uma referência, ele traz estudos interessantes sobre o funcionamento de alguns medicamentos psiquiátricos, né?
abrange muita coisa, abrange uma série de doenças, de distúrbios, de sintomas. Ele traz algumas coisas sobre tratamentos, enfim, é bastante interessante. E por fim, esse aqui vai falar mais sobre psicoterapia, né? O Compêndio de Psicoterapia de Oxford, lá da ArtMed. O Compêndio de Psicoterapia de Oxford, da ArtMed, e o Compêndio de Psiquiatria do Kaplan e Sadok, Ciência do Comportamento e Psiquiatria Clínica, também, esse aqui, também é da ArtMed. Esses dois aqui não são baratos, tá? Os outros até que você acha em preços mais acessíveis. Agora esses dois aqui, se você quer comprar, dê uma economizada, porque eles não são baratos, ok? Bom, espero que o vídeo tenha sido útil a você. Muito obrigado aí pela sua atenção até esse momento, se você assistiu o vídeo até agora. Vou deixar aqui na descrição os links para você adquirir os e-books, por e-book, os meus mais recentes trabalhos. Se você quiser o livro físico, me mande um e-mail, também meu e-mail vai estar aqui na descrição. E um abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau!